Alô, alô. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à sede da Sociedade Espírita José Pititinga, a Casa de Pititinga. Uma saudação muito especial àqueles que nos assistirão no nosso canal do YouTube. Hoje, dia 26 de outubro de 2025, estamos com um tema muito especial, que é o Espiritismo e a Família. Esse tema será abordado num formato do programa Pinga Fogo, com perguntas e respostas. E temos aqui 2 convidados e 2 mediadoras. Esse programa Pinga Fogo foi um programa de entrevistas da extinta TV Tupi, nos anos 70, que se tornou célebre pelas participações de Chico Xavier. Não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Onde o médium apresentou os princípios do Espiritismo com clareza e serenidade, respondendo a temas morais e espirituais de grande interesse. Hoje, como convidados muito especiais, nós temos Marcelo Neri e Ricardo Mendes para falar sobre esse tema. Então, estejam à vontade para fazer as suas saudações iniciais, Marcelo e Ricardo. Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui para refletir em tema tão interessante dentro do movimento espírita e para cada um de nós. Muito obrigado. Boa noite. Também agradecer muito o convite da Sociedade Espírita José Pititinga, dizer que eu estou muito feliz, muito honrado de estar aqui e preocupado, né? Porque vamos falar sobre um tema tão importante, tão delicado, que gera tanta preocupação nos dias de hoje. E eu espero que, com o auxílio da espiritualidade, possa atingir os objetivos que nós nos propusemos. Muito obrigado. A gente que agradece de coração vocês terem aceitado o nosso convite. Para nós é uma alegria imensa estar aqui com vocês dois. Além disso, aderimos à campanha Outubro Rosa. Não é à toa que eu e Valéria estamos aqui de rosa hoje. É um movimento mundial criado nos anos 90 para conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. É representado pelo laço cor-de-rosa, pela cor rosa. E a iniciativa incentiva o autocuidado, a realização de exames e destaca a importância do apoio emocional e social às pessoas em tratamento, valorizando a saúde e a vida. Desta forma, cada um de nós pode ajudar nessa campanha, ou se cuidando, ou ajudando alguém que está em tratamento, ou divulgando informação que pode salvar vidas. Boa noite. E para iniciarmos a doutrinária dessa noite, eu convido Marcelo Neri para fazer a prece inicial dos nossos trabalhos da noite de hoje. Jesus amigo, é com muita alegria que estamos reunidos nesta casa de amor para iniciarmos mais um trabalho de esclarecimento. Te rogamos que nos envolva na tua paz, sustente esta noite, nos intuindo para que esse trabalho de esclarecimento toque os nossos corações. Abençoa esta casa, a todos os seus trabalhadores encarnados e desencarnados, para que continue a irradiar luz
não só nessa cidade, mas através das redes sociais, a todo esse nosso planeta, com este trabalho belíssimo de esclarecimento, de conforto e de consolo. Que saiamos daqui com a sementinha plantada nos nossos corações, dentro dessa temática da noite, e assim seja. E antes de iniciar as perguntas de hoje, eu vou ler um poema intitulado Família e Vida, do Espírito de Maria Dolores, por Chico Xavier, que está no livro Alma e Vida. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa dos que se tem a fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também, dentro de casa, é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e filhos em turba imensa, combatendo os próprios pais, parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa sobre direitos iguais. Se o sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as, tais quais são. Não fujas, suporta e avança, seja tolerância aonde vás. Segurança pede paz, e paz é a luz do perdão. Então, com essa linda mensagem, nós iniciamos o programa Pinga Fogo da noite de hoje da Sociedade Espírita José Pititinga. É isso aí, Val. E agora nós vamos para a nossa primeira pergunta. Queria ressaltar que essas perguntas que serão colocadas na noite de hoje também tiveram a participação de pessoas da internet no nosso Instagram. Então, a gente colocou uma caixa de perguntas sobre o tema, pediu que as pessoas se colocassem e a gente recebeu também essas perguntas que nós compilamos aqui na noite de hoje. Além disso, vocês aqui do público poderão fazer perguntas. Então, a gente vai iniciar aqui com algumas perguntas e depois a gente vai passar a palavra para quem tiver interesse em fazer uma pergunta. Se não quiser falar, pode escrever e mandar para a gente. Então, vamos começar com a nossa primeira pergunta de hoje, que a gente vai iniciar com a resposta de Ricardo e depois, em seguida, com a resposta de nosso irmão Marcelo. Então, qual é o conceito de família na visão espírita, Ricardo? Bom, mais uma vez, boa noite. Antes de responder o conceito de família na visão espírita, é importante a gente entender que o espiritismo demanda, o espiritismo exige da gente, deixa ela aqui, ela tem 2 veterinários aqui, ela veio para cá. Que o espiritismo ele demanda da gente um entendimento não linear da vida, né? A vida, dentro do conceito da religião espírita, ela tem que ser enxergada de uma maneira muito mais complexa e sistêmica. Enquanto a gente enxergar as relações de forma só linear, de uma pessoa para outra, sem compreender que essas relações interpessoais, elas impactam em várias outras relações de seres encarnados e desencarnados, seres encarnados que estão seres desencarnados que estão vagando por esse plano, seres desencarnados que estão em outros planos. Se a gente não compreender isso,
a gente vai ter dificuldade também de compreender a descrição, a compreensão do que é família para o Espiritismo. Porque a família ela não é só formada dos laços afetivos que são gerados ou pela genética ou pela aproximação que ela ocorre e ela acontece por vários motivos. A família ela é um conjunto de afinidades que ultrapassa a existência e a presença material. Segundo Jesus, a família é o universo, a família é universal. Então a gente pode dizer, inclusive, que a nossa família ela é formada por um conjunto de seres que estão nesse planeta, em outros planetas, seres que estão encarnados, seres que estão desencarnados. Mas, obviamente, que quando a gente vai se referir de uma forma mais próxima, a gente diz que, segundo o Espiritismo, a família é o conjunto de pessoas, de espíritos, ligados por laços afetivos, que em alguns casos, ou na maioria dos casos, talvez, esses laços foram criados por vamos dizer assim, por um fato genético, pela formação de uma família sanguínea. Mas, muitas vezes, nós temos muito mais afinidade com espíritos que não necessariamente fazem parte dessa família genética, e essas pessoas, apesar de não terem a denominação de família genética, elas fazem parte da nossa família espiritual, que muitas vezes sequer estão todos encarnados no mesmo momento. Então, só para finalizar, essa questão da gente ter a consciência da complexidade das relações, que essas relações elas são muito mais amplas, muito mais complexas. É como se a gente tirasse a ideia linear para imaginar uma relação em teia, onde a gente tivesse uma série de possibilidades de conexões que fazem com que essa relação familiar seja muito mais complexa e muito mais interessante, muito mais amorosa do que o que a gente possa enxergar, vamos dizer assim, na nossa capacidade de visão do material. E agora a gente passa a palavra para Marcelo, né, para ele também falar um pouquinho sobre isso. Boa noite. Dentre as definições de família trazida na doutrina espírita ou pela doutrina espírita, que convergem para um mesmo propósito ou para o mesmo fim, eu particularmente gosto muito da forma que André Luiz coloca, que é bem sintética e profunda. André Luiz, na sua literatura, fala o seguinte: família é união de espíritos em evolução. E abre um parêntese, coloca mais duas palavras: ajuste e aprimoramento. Quando nós paramos, aí cada um, ao seu modo, pode refletir e mergulhar nessa frase, quando ele fala espíritos em evolução, nós compreendemos aí um sujeito indeterminado. Ele não diz que espírito. Todo e qualquer espírito em evolução é família, né? Com todas as possibilidades e nuances trazidas pelo Criador. E nesse parêntese, logo em seguida, para ratificar ou confirmar o que ele traz, ele fala aprimoramento, e quando ele fala aprimoramento, é quando nós olhamos para frente. São as relações que possibilitam o nosso crescimento, são as relações que possibilitam potencializar a questão da nossa evolução moral. E quando ele coloca ajuste, são as questões relacionadas ao pretérito, ou seja, nós precisamos corrigir o nosso rumo, aperceber o que não saiu conforme nós desejávamos, seguindo o legado do Cristo, seguindo o Evangelho. Olha, dessa forma não funcionou. Então é experienciação. Nós ainda somos espíritos na condição de imperfeitos e vamos passar por inúmeras vezes nessa condição. Então eu acredito que, no meu ponto de vista, família é isso. Ele traz de forma muito sintética e muito rica.
Obrigada pelas suas contribuições, pelas duas, né? E aí eu vou fazer uma contribuição aqui de um livrinho aqui maravilhoso, que é Família Entre Laços e Nós, Valci, que eu ganhei de presente. E aí já fica aí, Lúcia, a dica para aquisição. E ele traz a seguinte concepção de família: uma constelação de almas que vivem entre laços e nós, em busca de redenção e paz, na marcha evolutiva, com a finalidade de descortinar a divindade interior em cada um de nós, para que alcancemos o voo ao infinito maior celestial. Então, é criar laços, é estar preparado para compreensão e fidelidade entre indivíduos, para uma constante busca de equilíbrio emocional. Então, é bastante interessante. O autor é psicólogo, ele vai reverberando sobre a família moderna, a família espírita, é um espírita, e traz essa definição conceitual que, para mim, foi bastante reflexiva. Isso. Quando esse livro, de fato, assim, não foi tão coincidência assim, né? Porque, na verdade, eu comprei um para mim, um para Valéria, porque realmente ele é muito interessante. E ele fala que a família é a célula máter da sociedade. E, de fato, é mesmo. Quando a gente vai lendo esse livro, a gente percebe o quão é importante, como a gente precisa valorizar a família. E aí eu anotei aqui uma frase de Madre Teresa que eu acho lindíssima, que ela diz assim: quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ama a sua família. Ou seja, a gente começa pela nossa família. E aí é bem interessante isso, como a gente precisa valorizar. E agora nós vamos para a nossa segunda pergunta. Vamos lá, Marcelo. A Terra é um mundo de provas e expiações. Poderíamos considerar a convivência familiar como uma das mais importantes escolas dos espíritos? Excelente. Escola dos espíritos. Tudo que agrega a nossa caminhada evolutiva, todo meio ou toda ferramenta que potencializa a nossa caminhada é uma escola. Nós teríamos várias, né? A reencarnação é uma escola. A lei de causa e efeito é uma escola. Lei de sociedade é uma escola. Então, são várias escolas que nós temos ao longo da nossa caminhada. Porém, com uma própria afirmativa, que a pergunta já é uma afirmativa, sem sombra de dúvida, a família, se não a mais, é uma das mais importantes escolas, porque é o laboratório da vida, né? É dentro da nossa família. Essa frase de Madre Teresa aqui já acho que antecipou a resposta, né? Se nós queremos mudar o mundo, que possamos iniciar dentro de casa, que vamos para nossa casa amar os nossos que estão reencarnados dentro daquela célula máter, né? Então, sem sombra de dúvida, uma afirmativa, eu não tenho nem muito o que trazer, nem o que comentar. Para mim, considero a escola de fundamental importância, independente da condição evolutiva em que cada ser que está convivendo ou encarnado dentro daquela família se encontre. As possibilidades ali são inúmeras, né? Estamos no lugar que precisamos e que merecemos e que temos a maior oportunidade de aprendizado e de crescimento. Então, para mim, sim. Vamos, Ricardo. Ela não me dá o microfone. Essa Isabela é terrível, né? Essa questão da escola é bem interessante, porque quando a gente pensa numa escola, a gente pensa num professor e os educandos, numa professora e a ou as educandas. Só que no processo de educação familiar,
do Espiritismo, a gente tem uma oportunidade muito grande em que todos são educadores e todos são educandos. Não existe numa família necessariamente uma posição específica de educador e educando. Por quê? Apesar da gente ter os pais, né, mais velhos, mais experientes e que têm a função, têm a obrigação de cuidar do aprendizado, da evolução dos filhos, dentro do mundo espiritual, muitas vezes a criança que nasce, ela é um espírito muito mais evoluído do que os próprios pais. E dentro do processo de crescimento, de amadurecimento, muitas vezes essa criança vai, ainda em tenridade, ela vai educando os próprios pais, né? Então, essa troca, essa possibilidade da gente ver esse processo educativo acontecendo em todos os sentidos, em todas as direções, talvez seja uma das coisas mais bonitas do Espiritismo, quando a gente fala em família, que é a oportunidade da troca, a oportunidade do crescimento, a oportunidade, muitas vezes, infelizmente, né, acontece a oportunidade do ressarcimento das perdas e das dores que acontecem em outras encarnações. Eu falo infelizmente porque muitas vezes é um processo doloroso, e é um processo que às vezes está acontecendo porque não houve essa evolução, não houve a vitória do amor em encarnações passadas, né? Mas esse processo de educação, sem dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que a família é o ponto, é a oportunidade mais importante de educação que nós temos nas nossas vidas. E ela é tão importante que a gente consegue ler em várias literaturas espíritas, em várias outras literaturas sociológicas, psicológicas, filosóficas, a respeito de como uma nação depende para o seu desenvolvimento justamente do equilíbrio das famílias. Nações onde os laços familiares são equilibrados, são fortalecidos, onde a gente tem uma produção, um cultivo do respeito às famílias, independente do formato da família, mas que a família seja um alicerce de respeito, de solidariedade, de crescimento, de educação. Esses países são mais equilibrados, são mais prósperos, as pessoas são mais felizes nesses países, né? Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma, é sim a família, a escola mais importante que a vida espiritual nos fornece e nos leva a participar. Pois é, Ricardo. E aí a gente conclui aí com Chico dizendo que os filhos são instrutores silenciosos que Deus envia para despertar valores adormecidos nos corações dos pais. Então, os filhos, eles vêm também com lições. E cabe-nos essa troca de educandos, como o Ricardo ressaltou e Marcelo também. Então, nessa escola, a gente sabe que existe essa questão do posicionamento, do grau dos pais para com os filhos, mas que haja o diálogo permanente, porque eles são instrutores. Nós aprendemos com os nossos filhos, assim como transmitimos os nossos conhecimentos e a nossa sabedoria. Então, a imposição, vamos dizer assim, deve ser evitada, e o diálogo na família deve ser a primeira ferramenta. É isso mesmo. E assim, uma coisa interessante que o Ricardo falou, como a gente aprende, como os pais aprendem com os filhos, mas a gente também precisa se permitir aprender. Então, muitas vezes, a gente muda alguns paradigmas, algumas verdades que nós temos. Então, muitos de nós temos determinadas verdades, e quando nós temos os nossos filhos, a gente repensa uma série de questões que nós temos aquilo ali como verdadeiro, e a partir
desse conhecimento, dessa vivência com nossos filhos, a gente revê muito. E a gente aprende, a gente cresce e a gente evolui enquanto ser humano. Mas a gente precisa se permitir essa troca e perceber que muitas vezes o filho é um grande educador, como o Ricardo falou. E agora a gente abre aqui para quem tiver alguma pergunta que gostaria de fazer. Não, mas acho que ele está filmando. Boa noite, gente. Nós, cristãos, né, de maneira geral, e eu acho que quase todas as religiões, né, ao longo do tempo, têm ensinado que família é um homem e uma mulher, né, e os filhos, a conhecida família núcleo, né? Mas com o passar do tempo, a evolução social, o entendimento do ser humano, hoje o conceito de família já é mais amplo, né? Você tem um homem e mulher, né? Você tem duas mulheres que compõem uma família, dois homens que compõem uma família, né? Uma mulher sozinha cria um filho, um homem sozinho, né? Aí eu queria perguntar, como é que o Espiritismo, diante do que vocês acabaram de definir sobre a visão do Espiritismo em relação à família, como é que o Espiritismo vê essa situação que a gente vive, essa realidade nossa nos dias de hoje? A nova formação familiar. Sim. A principal lei do Espiritismo é a lei do amor. Né? E eu acho que o amor é um sentimento que ele transpõe qualquer tipo de barreira. O amor, ele não é especificamente permitido de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem. O amor, ele é um sentimento universal. Desde quando haja amor e respeito, qualquer estrutura familiar, ela é, aos olhos de Deus, bem-vinda, né? Eu acho que uma religião que se autodenomina consoladora, ela não pode ser excludente. É claro que não é fácil para as pessoas, como eu, por exemplo, né? Que foi nascido e criado, não criado por pai e mãe, mas criado por toda uma estrutura social para ser preconceituoso. Todos os tipos de preconceito, na minha época, eram permitidos ou até estimulados, né? Mas, como eu escolhi participar de uma fé raciocinada, de uma fé que depende de leitura, de uma fé que depende de estudo, mas, sobretudo, de uma fé onde a gente acredita que Deus é perfeito, que Deus é o amor. Se Ele colocou essas pessoas com opções diferentes na nossa vida, e Ele é perfeito, quem sou eu, na minha pequenez, para dizer que isso está errado? Vamos lá, excelente, seu Edson, essa provocação, na verdade, né, para desconstruir questões sociais, sociológicas trazidas ao longo de décadas. Nós somos espíritos, e o próprio livro dos Espíritos está lá que espírito não tem sexo. Reencarnamos como homens ou mulheres, porque colocamos no nosso planejamento reencarnatório para facilitar a nossa caminhada. Mas o nosso propósito daqui como espíritos, Ricardo foi muito feliz aí quando ele falou do amor, é evoluir, é crescer. E essa nova família que o Edson traz, esse descortinamento, faz parte de uma transformação ao longo também de décadas e décadas e décadas. Como tivemos outras conquistas no contexto humano, né? As mulheres, as crianças, os idosos.
E é chegada a hora de compreendermos que o outro é um ser em crescimento, é um ser em caminhada, é um irmão em caminhada, é um espírito. E esse contexto, essa colocação que o seu Edson fez aí, de família, se são 2 homens ou 2 mulheres, quando nós mergulhamos na fé raciocinada dentro da doutrina espírita, para isso é o de menos. Obviamente que nós trazemos incutidos, não só dessa caminhada, essa visão da família tradicional, mas ao longo das nossas reencarnações, na nossa memória perispírita, obviamente nós entendíamos que era um homem e uma mulher, e o novo choca entre aspas, mas quando mergulhamos no Evangelho, quando mergulhamos na lei de amor, que estamos caminhando juntos, nós começamos a enxergar de uma forma muito mais real, como Jesus nos ensinou, né? Amar em espírito e verdade, independente se são homens, se são mulheres, enfim, ou qual a conotação, ou de que forma estão arrumados. Pois é, excelentes colocações. Amar em verdade, que está na lei da justiça, amor e caridade. E que essa união seja uma união estável e equilibrada, baseada em habilidades, discernimento e bom senso entre ambos, né? Isso é o que é o mais importante. Gostaria de complementar? Eu queria só falar assim, esse livro ele traz algumas classificações, seu Edson, em relação à família. E eu achei super interessante, por exemplo, ele fala da família monoparental. Ou seja, quando você só tem, por exemplo, como a gente ouve falar, mãe solo com seus filhos, né? Ele traz também, por exemplo, a família multiparental, que muitas famílias acabam, por exemplo, você vai morar com os avós, enfim, né, com um irmão, e tanto biológicos como adotivos. E ainda tem uma outra classificação que ele traz, que é família composta, pluriparental ou mosaico, que é aquela situação que, por exemplo, você tem uma mãe com seus filhos que de repente casou de novo ou está com um novo companheiro ou companheira, enfim, que já tem uma família. Então ali é uma família mosaico, porque são os filhos dela e os filhos daquele outro cônjuge que está ali, naquele momento, formando uma nova família, sabe? Então, assim, eu achei interessante, porque ele trouxe essas novas possibilidades, que o senhor fez essa pergunta de forma tão inteligente e bem pertinente, oportuna, né? Seu Alberto também, acho que tem uma pergunta, né, seu Alberto? Tem que levantar. Boa noite a todos. Para começar, eu gostaria de comentar a definição que Marcelo e Ricardo deram de família. Eu achei muito interessante. Marcelo disse que é um laboratório, não é? E é mesmo. Nesse laboratório pode-se processar uma alquimia de emoções e sentimentos, não é? E Ricardo falou que é a escola das almas, como o próprio Emmanuel nos diz, né? A família é a escola das almas, não é isso? E eu preparei aqui uma pergunta, como é um pouco extensa, tem uma consideração primeiro, eu escrevi aqui. Não é nenhum tratado não, por favor. Nós sabemos que a família material, ela, como um núcleo de redenção e de renovação do espírito, ela atua como um filtro para nossos sentimentos e impurezas morais. E tudo isso para que a família espiritual possa sustentar o projeto reencarnatório de educação e aprimoramento da alma. Tudo isso nós já sabemos como espíritas, não? Entretanto, convivemos hoje com a cegueira do homem moderno, né? Principalmente do jovem, que aceita e incorpora certos
conceitos ideológicos e comportamentos que conduzem à destruição dos valores da família e também como instrumento, como incentivo, né, a condutas, né, e hábitos distanciados da ética e dos princípios cristãos. Nós estamos vendo isso no dia a dia nosso. Aqui agora a minha pergunta: nós, como espíritas, vamos continuar omissos diante dessas iniquidades? Aí são duas questões. Uma coisa somos nós espíritas, outra coisa é o espiritismo. Nós temos o nosso livre-arbítrio, estamos dentro de uma casa espírita, estudamos a doutrina espírita, agora fazemos dela o que bem entendermos e queremos, isso é o livre-arbítrio. Agora, no contexto espírita, o espiritismo nunca esteve omisso. Desde a terceira revelação, desde esse esclarecimento da fé raciocinada, da elucidação do Evangelho do Cristo, todas as, não digo as normativas, mas toda a essência do Evangelho redivivo foi aclarada aos nossos olhos. Agora cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, principalmente ou essencialmente pelo exemplo. Sabemos que no contexto social ainda existe muita influenciação cultural, social, fanatismo, enfim. São várias questões que fazem parte desse processo de transformação do planeta, nesse processo regenerativo, ou seja, estamos diante dessas situações, qual é a nossa reação? Replicando a pergunta do Alberto. Como é que eu ajo dessa forma? Eu deixo o meio me corromper ou faço o inverso? Através do meu exemplo, não é fazendo proselitismo, não é convidando ninguém para ser espírita, que espiritismo não vai mudar ninguém, esclarece. Quem muda é decisão, é vontade, somos nós. Eu acredito, Alberto, que o espiritismo faz a parte dele brilhantemente, esclarecendo, né, o Evangelho do Cristo, de uma forma muito límpida, né? Sem mácula, sem influenciação humana, com muita clareza. E cabe a nós tentarmos entender dessa forma e levar isso aos outros, à sociedade como um todo, né? No nosso dia a dia, não dentro da casa espírita, não nesse momento aqui da doutrinária ou desse projeto Pinga Fogo, mas no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, né? No nosso lazer. Qual é a minha forma de agir diante dos desafios, diante das dificuldades? Isso sim, aí quando nós conseguirmos, eu falo nós do movimento espírita, conseguirmos agir dessa forma, não digo na íntegra, mas um pouquinho mais, vai acontecer um arrastamento maior. Então eu vejo dessa forma. Ricardo. Bom, primeiro, fazer uma observação a respeito do preâmbulo da pergunta, né? Eu, como jovem que sou, né, porque a juventude ela está muito mais na cabeça do que na idade, né? Diz que a gente tem 3 idades: a idade cronológica, a idade física do corpo e a idade mental. A minha idade cronológica é mais ou menos, a idade física está razoável, a idade mental, às vezes eu sou um menino, às vezes sou um velho. Mas como jovem que sou, eu quero fazer uma defesa dos jovens. Essa promiscuidade, essa pegação doida, como eles falam, como os jovens falam, ela não é de agora. A gente não pode aqui dizer que as pessoas de 50, 70, 80, 90 anos já não eram promíscuas. Não vamos falar isso. O que a gente tem hoje, sim. A gente tem uma facilidade,
uma visualização dessas coisas com muito mais facilidade do que a gente tinha. Mas se a gente pegar nossos avós, nossos pais, nossos tios, a gente vai ver. E não vou também passar pano para as mulheres, não. As nossas avós, as nossas mães, as nossas tias, né? Com todo respeito à minha mãe que está aqui, está entendendo? Mas a promiscuidade, a devassidão, ela não é de agora. O que a gente tem hoje é uma facilidade da gente ver inclusive ao vivo o que está acontecendo. A gente não pode. Inclusive, quando a gente faz isso, a gente fala, então, mas os líderes religiosos, enfim, de todas as religiões, toda hora está saindo por aí um líder religioso, uma líder religiosa, que é pega no flagrante, numa situação indecorosa. Né? Primeiro, a gente fazer essa observação. E o que o Espiritismo faz, o que nós espíritas podemos fazer, é isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente tem na internet, nas redes sociais, inúmeros influenciadores do mal. Eu acho que o que a gente pode fazer é fazer um esforço grande para que nós nos tornemos influenciadores do bem e usar das mesmas ferramentas, usar dos mesmos artifícios, dos mesmos formatos que essas pessoas fazem, essa influência negativa, nefasta, para a gente fazer isso para o bem. Então, a gente está aqui hoje, gravando um programa que vai depois estar disponível na internet, vamos divulgar isso. Vamos nos esforçar para que as pessoas vejam. Vamos fazer programas com a mesma qualidade. Vamos aprender a usar o TikTok, aprender a usar o Instagram, aprender a fazer, efeitos especiais e utilizar da mesma ferramenta que eles usam para o bem. Quando você assume que você precisa fazer uma coisa boa e você usa a mesma ferramenta, você vai estar entrando na seara do bem com as mesmas ferramentas da seara do mal, né? E aí a gente vai conseguir fazer alguma mudança e ter paciência, né? É verdade. É interessante a gente dizer, né? A gente está se esforçando, né, para a gente entrar nesse mundo tecnológico, né? Depois da pandemia, a gente acabou que foi levado de uma forma muito forte a precisar mesmo. Né? Nós, enquanto professores, a gente precisou aprender a dar aula online e acabou utilizando esse conhecimento, por exemplo, para programas online que nós temos hoje na nossa casa espírita. Né? Mas é interessante salientar o que Marcelo falou, que além do que Ricardo disse, há necessidade da prática, do miudinho mesmo que a gente faz em todos os espaços, né, Marcelo e Ricardo, que a gente passa. Então, nunca subestimemos o poder do exemplo, principalmente na família. É muito mais do que as palavras, e eu acredito que é muito mais do que a internet e todas as mídias sociais. Se estivermos em casa uma educação com exemplos, com certeza conseguiremos atingir bons frutos. Nós iremos agora para a nossa quarta pergunta. Pois não? O Evangelho do Cristo nos diz perdoar 70 vezes 7. Quando um familiar tem repulsa, sem amorosidade alguma, para uma criança com deficiência, com autismo, e a repulsa chega a ser tanta desse idoso tratar com muito aspereza na fala, no gesto, de chegar a tentar agredir. Como dialogar com esse espírito, né, já maduro fisicamente, para que ele tenha um entendimento do amor, do perdão, das ofensas pretéritas. Porque a criança tem 7 anos, o idoso já tem 70.
mas é uma aspereza, é um ódio, que a gente sente o ódio de chegar a ver a pessoa espumar. Como que nós, pais, que estamos entre, vou usar uma metáfora, entre a cruz e a espada. A cruz são os nossos filhos, abre aspas, e a espada são os parentes que são agregados, que não são nossos. Como que nós ainda vamos usar aquele ditado, amar como Jesus amou, perdoar totalmente as ofensas? Como que a gente tenta evangelizar esse idoso para o amor? Porque chega dói, sabe? Então, uma passagem do Cristo para que a gente ame 100%. Marcelo. Eu queria fazer uma ressalva antes, a questão da cruz e da espada. Precisamos entender, não estou fazendo nenhuma apologia, mas não existem vítimas. Somos seres reencarnantes, né? Trazendo processos kármicos reencarnatórios, e cada um na sua condição. Obviamente, com isso, não devemos e não iremos compactuar com qualquer tipo de violência. Muito obrigado, estava buscando a palavra. Nós aqui que transitamos dentro da doutrina espírita já compreendemos de tudo que eu falei aqui, né? Das questões que nós trazemos, que são oportunidades de refazimento. Mas nem todos ainda compreendem, independente da condição em que se encontre esse suposto espírito que reencarnou com uma deficiência física ou intelectual, não importa, e esse outro espírito já com uma idade cronológica mais elevada, ainda embrutecido. Muito provavelmente, não existe determinismo, não podemos dizer isso aconteceu devido àquilo, mas em linhas gerais é oportunidade para ambos. Existe um processo aí. Aqueles que já têm um maior esclarecimento e que convivem, obviamente, devem proteger o que está em estado de vulnerabilidade, sim, e tentar esclarecer dentro do entendimento aquele outro, fazendo-o se colocar no lugar do mais jovem, cronologicamente falando. E se fosse você? E se fosse você nessa situação, e ele ou eu ou qualquer um outro, como você gostaria de ser tratado? É tentar plantar a semente do se colocar no lugar do outro. Eu vejo esse caminho aí para haver um amolecimento, ou pelo menos já um início de um esclarecimento para uma reflexão. Pode ser que esse que está na condição atual, porque não está na condição de agressor, pode ser que na hora que ele coloque a cabeça no travesseiro, aquela sementinha plantada fiquem fustigando aí na consciência e as coisas passem a mudar gradativamente. Se não ocorrer, obviamente, nenhuma encarnação subsequente, se não nessa, ele vai precisar fazer esse reajustamento, né? Passar pelo processo aí de arrependimento, né? Reparação, expiação e reparação. Obrigada. E aí eu vou passar para Ricardo nesse momento. Você lembra quando a gente começou a falar aqui, que eu falei que família, a gente tem que pensar em família de uma forma não linear, de uma forma teia, né? Essa relação, esse triângulo, vamos dizer assim, porque triângulo nesse caso é pouco, né? Porque não é só o de 7, o de 70 e a mãe do de 7. Se o de 7 tiver irmãos, tem a situação com os irmãos. Se o de 7 tiver pai, tem a situação com o pai. Se o de 70 tiver irmãos, tem a observação dos irmãos do de 70 com o que ele está fazendo com o de 7. Enfim, é uma teia relacional. E então todas essas relações,
elas não estão acontecendo, como o Marcelo disse, por acaso. Existe uma necessidade de todos os envolvidos, de todas as envolvidas, de viver essa situação por conta do processo evolutivo de cada um. Esse sofrimento, ele não é à toa. Bom, aí vamos pensar em questões práticas, né? Marcelo falou assim, quando essa pessoa de 70 botar a cabeça no travesseiro, aí eu vou continuar o que Marcelo falou. Quando essa pessoa de 70 botar a cabeça no travesseiro, aproveitem quem puder e fique do ladinho dele e converse com ele em voz alta. Para quem acredita no Espiritismo, esse é o momento em que o espírito se desprende do corpo, obviamente fica conectado pelo fio prateado que tem originado no umbigo, naquele cordão umbilical espiritual. E esse é um momento muito interessante porque o espírito vai ouvir, porque ele não está amarrado no corpo, o que muitas vezes dificulta esse entendimento, esse aprendizado. E esse é o momento, muitas vezes, da gente ensinar o espírito diretamente para o espírito. Então, talvez, esse momento que ele botar a cabecinha no travesseiro lá, vai de pé em pé, do lado dele e conversa com ele. Pai, avô, tio, irmão, pensa nisso, pensa como o Marcelo falou, se coloque no lugar dele. Você estaria feliz se lhe tratassem dessa forma? Tudo que você falar para ele, acordado, em vigília, se tiver oportunidade, fale para ele, ele dormindo, porque a mensagem vai chegar mais fácil no espírito. Isso talvez seja uma dica prática. Outra coisa, a gente não sabe quem é que está envolvido nessa situação, se é somente esse espírito encarnado ou você tem mais espíritos envolvidos nisso, encarnados e desencarnados. Então, também uma possibilidade de colocar essa situação num grupo de oração, colocar essa oportunidade para um processo desobsessivo. Aí eu não vou falar mais aqui, que eu tenho mestres e mestras aqui que sabem muito mais que eu. Está entendendo? Mas essa possibilidade também é uma possibilidade. E orar, orar, orar. E ter paciência. E pedir a Deus que Ele faça o que Ele achar melhor, porque com certeza Ele é perfeito, Ele vai fazer o melhor. Nath, a sua pergunta, na verdade, a gente tinha duas perguntas que você juntou na sua pergunta. Chega, me arrepiei quando você fez, né? E uma coisa interessante, assim, que eu queria complementar, né, o que Marcelo e Ricardo falaram, a importância do Evangelho no lar. Ele é poderoso. Além dessa questão de conversar quando o outro estiver dormindo, o Evangelho no lar, ele ajuda demais, sobretudo quando você tem ali irmãos desencarnados que estão ali ajudando nesse processo da desavença familiar, sabe? Então, eu acho que o Evangelho também ele é muito poderoso. E dizer assim que ser pai e ser mãe de uma pessoa com deficiência é uma dádiva, sabe? Que faz com que a gente cresça muito, evolua muito espiritualmente. E tenha certeza que você, qualquer pessoa que tenha essa possibilidade, consegue encontrar o caminho, porque o amor ele é muito, muito, muito maior do que qualquer dificuldade que a pessoa possa passar. Pois é, e a gente ressalta mais uma vez a importância do Evangelho no lar. Então, assim, as grandes dificuldades da família devem ser discutidas, abordadas, refletidas no Evangelho no lar. Eu chamo de Evangelho Terapia, mas o nosso programa Pinga Fogo da Sociedade Espírita José Pititinga passou tão rápido e nós temos uma pergunta aqui, a nossa sexta pergunta. Espera aí. Tá. Pode fazer, seu Rosalvo, espera aí. Microfone.
Não. Boa noite a todos. Eu serei sucinto nas minhas palavras. Eu estou com um problema inerente ao assunto da família. Eu tenho uma companheira de várias décadas que gostaria muito que ela estivesse aqui comigo. Se ela tivesse uma fé qualquer, uma religião qualquer, de qualquer denominação, tudo bem. Mas ela é infeliz porque ela desconhece os valores espirituais. Eu não quero forçar, não quero interferir no seu livre-arbítrio. Ela escolheu ser assim. Mas eu posso fazer alguma coisa para que ela tenha uma inflexão e que ela pense melhor. Quero trazê-la para aqui, mas no momento eu só posso orar, esperar, ter paciência e tolerância. Eu não quero interferir no seu livre-arbítrio, não quero forçar a barra, como se diz hoje em dia. O que farei a não ser isso, orar, esperar, e esperar que ela mude de ideia, baseada no meu exemplo de vida, que mudei totalmente. A minha conduta hoje é outra. Será que isso é proveitoso ou não? Desculpa ser uma coisa pessoal. Obrigado. Vamos lá. Quando nós reencarnamos em um núcleo familiar, vias de regra, não temos a mesma condição evolutiva, ou seja, os componentes que estão nesse núcleo familiar não se encontram na mesma condição evolutiva. A misericórdia e a providência divina é tão maravilhosa que coloca espíritos em condições evolutivas diferentes, para que possa, para uns, ter a oportunidade de servir de exemplo, de dar as mãos, como é a caminhada evolutiva coletiva, ninguém caminha sozinho. E para outros, a oportunidade de aprendizado, de crescimento. E eu vejo que o Senhor trouxe com muita sabedoria quando o Senhor falou em oração. Porque, como nós falamos, não devemos nem podemos fazer proselitismo, obrigar. Eu não posso nem devo obrigar minha companheira, meu pai, minha mãe, meu irmão, dizer, olha, o Espiritismo é a melhor religião ou doutrina do mundo, de jeito nenhum. Eu tenho que mostrar o que o Espiritismo fez em mim, a transformação que ela fez em mim, através do meu dia a dia, no meu cotidiano, na minha forma de pensar, na minha forma de agir. E aí sim está o arrastamento. Culminante a isso, como as irmãs falaram aqui, evangelho não é porque o irmão, a irmã, o companheiro, a companheira quer fazer o evangelho. Eu faço o meu evangelho sozinho dentro da casa. Eu crio uma egrégora espiritual. Eu crio todas as nuances disponíveis e possíveis para a transformação daquele espírito. Então, eu vejo que o Senhor é uma pessoa de muita sabedoria em agir dessa forma, a oração, sem forçar a barra, porque isso causa dissensão. Esse não é o propósito, esse não é o projeto na sua vida. O Senhor, no seu planejamento reencarnatório, escolheu. O Senhor escolheu, eu vou reencarnar com esse espírito que está em uma condição X, que não me cabe aqui julgá-la, nem julgar o Senhor, mas eu vou estender a mão, eu vou fazer a minha parte, para quando retornarmos ao plano espiritual, pode ter certeza que vai haver um despertar, vai haver um reconhecimento de oportunidade que o Senhor disponibilizou nesse núcleo familiar. Eu enxergo exatamente dessa forma. Ricardo. Marcelo foi muito feliz, na parte dele, na resposta dele, e o senhor muito feliz também nas suas colocações, na paciência, na oração,
Marcelo falou do Evangelho no Lar. Mas aí eu vou para um outro lado, o lado do educador, né? Quando a gente tem um aluno que ele não gosta muito da matéria da gente, ou quando a gente vai iniciar um tema dentro das aulas, a gente tem que tentar puxar dos alunos, dos estudantes, os conhecimentos prévios deles e delas, e mostrar para eles a importância daquele tema para a vida deles. Por exemplo, eu sou professor de microbiologia e de parasitologia. Eu vou falar sobre doença de Chagas. A primeira coisa que eu pergunto é o que as pessoas já sabem sobre doença de Chagas, o que eles já viram. Se tem algum parente na família que teve doença de Chagas, me diga como é, como não é, como foi. Bom, então você traz o lado afetivo e a gente mostra para essas pessoas que elas sabem muito mais a respeito daquele assunto do que elas pensavam que sabiam e que aquele assunto ele faz sentido para a vida delas. Então, dica prática, né? O que é que ela gosta de fazer? O que é que ela gosta de comer? O que é que ela gosta de ver na televisão? O que é que ela gosta de ler? Como é o dia a dia dela? Dentro dessas características dela, será que não tem alguma coisa que consiga associar a alguma característica do Espiritismo, alguma ação do Espiritismo? Será que tem alguma atividade no centro que de alguma forma seria interessante para ela? Vou fazer um exemplo aqui bobo. Vou imaginar que ela goste de costura, ou que ela goste de artesanato. E aí você fala, fulana, né? O nome da esposa do senhor. Você gosta tanto de costura, eu estou aqui com uma camisa que eu preciso costurar para ajeitar, para entregar lá no centro. Ou eu tenho aqui, ela gosta de cozinhar. Ô fulana, eu vi aqui uma receita de um bolo, de uma torta, de um não sei o que lá. Será que você podia fazer para mim? Eu preciso levar lá no centro, que vai ter uma situação assim, assim, assada. Né? O conhecimento dela vai gerar algum sentido e vai aproximar ela de uma ação do centro espírita. Quem sabe isso daí não é justamente o link, a conexão que vai fazer com que ela venha para cá e entregar a torta, ou saber que o povo daqui gostou da torta dela, ou saber que o artesanato que ela fez foi vendido, gerou um dinheiro e esse dinheiro ajudou uma obra. Exatamente. Sabe? A gente tem que, quando a gente não consegue chegar diretamente à pessoa, a gente tem que usar de um artifício, fazer um arrodeio, como diz o povo, e chegar ao objetivo usando outro caminho, né? Só para finalizar, às vezes a gente fala umas besteiras na aula e a gente vai aprendendo. Uma vez além de ser médico veterinário, eu sou turismólogo. E aí eu fui dar aula de introdução ao turismo para guardadores de carro. E aí olha a besteira que eu fiz, né? Fui falar sobre a história do turismo, e o turismo ele começa quando as pessoas começam a se deslocar pelo mundo, né? O turismo é o deslocamento temporário de um lugar para outro. Eu vou para aquele lugar, volto. E a espécie humana, ela começou a fazer turismo quando fez a transição do macaco para o ser humano. Rapaz, para que eu falei isso? O homem nasceu do barro. A plateia era predominantemente evangélica e caíram matando em cima de mim, né? Então, o que é que eu estou trazendo com essa história que eu quase que eu apanho na sala de aula? É que a gente precisa saber chegar nas pessoas, muitas vezes não de forma direta, mas de forma indireta. E talvez o senhor esteja só faltando perceber o que vai conectar ela ao centro espírita, e depois de conectada ao centro espírita, quem sabe ela não se conecta ao espiritismo, né? É uma possibilidade, é só uma dica.
Pois é, seu Rosalvo, é a lei de sociedade, né? Precisamos estar, né, imbuídos, sentir pertencentes a esse grupo. E agora a gente agradece a Marcelo, a Ricardo, né, pelas excelentes explanações. Nós teríamos muitas outras perguntas e temos uma pergunta aqui que é o seguinte: os filhos escolhem os pais, mas de vez dos palestrantes da noite responderem, nós vamos passar um pequeno vídeo de 2 minutos falando um pouco sobre essa relação, que seriam as próximas perguntas, a questão da relação entre pais e filhos. Talvez a gente nunca tenha se dado conta, mas os filhos são a nossa melhor motivação para que a gente cresça e se torne um ser humano melhor. Por uma razão muito simples, porque eles vieram para nós pelo amor. E eles nos elegeram como um guardião do seu mistério. Eles nos procuraram para algo que lá onde eles estavam não havia mais como conseguir. Eles descem à terra por meio de nós, recebem através de nós o dom da vida, mas eles nos fizeram eleitos, né? Eles nos elegeram primeiro. E eles procuram em nós algo que a gente deve ter para dar, senão eles teriam procurado outro. Né? E se a gente pudesse lembrar disso, e se a gente puder se sentir assim, como quem carrega algo de muito sagrado, né? Como um sentimento de responsabilidade por essa vida que se desenrola e tem um segredo, né, para trazer à tona, para desvendar, e que espera que nós possamos ajudá-lo nisso. Então, se a gente puder ter esse exercício de proteção desse mistério, essa proteção que acontece quando, ao invés de interferir sobre, a gente presta atenção no que ele mesmo sinaliza e tem a dizer. Talvez essa seja uma pista para a gente começar esse caminho. Né? E tudo mais vai acontecendo. E aí a gente descobre o verdadeiro sentido de quando se ouve que os filhos são presentes. Né? São presentes da vida que vem para nós, porque eles nos talham, são nossos mestres, mais do que nossos aprendizes. Não são os filhos que se parecem com os pais, são os pais que se parecem com aquilo que eles vêm buscar. E por isso eles nos elegem. Encerrando a noite de hoje, os filhos são os nossos mestres. E o papel dos pais para com os filhos é um papel multifacetado, que inclui a criação de um ambiente amoroso e seguro, a formação de verdadeiros valores morais, a promoção do desenvolvimento moral e intelectual, a preparação para a convivência social e o respeito da individualidade de cada filho. Então, nesse momento, a gente vai dar os avisos da noite de hoje para, em seguida, fazer a nossa prece de encerramento. Temos o sorteio do livro. Rafa, qual o número aí, por favor? De 1 a 38, Marcelo. Número 9.
Elisângela Lemos, um lindo livro, Oficina dos Sentimentos. Parabéns. Então, amanhã teremos o nosso Encontro com Jesus, a nossa palestra às 19 horas, com o tema Não Creais em Todos os Espíritos, capítulo 21, itens 6 e 7, comigo, Valéria, enquanto convidada, e mediadora Valdinéia Vitória. Pela adiantada hora, nós terminamos aqui. Nesse momento, eu convido Marcelo para fazer a nossa prece de encerramento. Ricardo para fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa. Que toda energia e todo conhecimento que foi criado, que foi gerado aqui nesse momento, possa se multiplicar e se espalhar por todo esse planeta, que nós possamos retornar para as nossas casas em paz, serenos e serenas, que nós possamos passar todo o amor, todo o carinho que foi criado aqui para as nossas famílias, nas nossas casas, para os nossos companheiros e companheiras de trabalho na semana que entra, para os nossos amigos, para aquelas pessoas que praticam esporte conosco, para aquelas pessoas que convivem conosco nos nossos diversos papéis. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas, Senhor, livra-nos de todos os males. Que assim seja, meu Deus, muito obrigado por tudo.